E Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, retornou ao comando do DF no dia de hoje, após passar mais de 60 dias afastado. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Yasmin Costa, que chega ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan, né, Yasmin? Conta para a gente. Ele retorna ao cargo, mas as investigações prosseguem, né? As investigações prosseguem, inclusive ele pode ser novamente afastado se houver a necessidade. Essa foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Daniel, para você, para a Lívia, para todo mundo que está com a gente. Hoje, Ibanez Rocha deu concedeu essa primeira entrevista coletiva depois desse período de afastamento. Ele estava ali ao lado da vice-governadora Celina Leão, que durante esse tempo ficou como governadora interina aqui da capital do país. E durante esses momentos ali de fala, ele fez questão de responder a muitas perguntas da imprensa e durante esse período ele falou de como se sentiu, evitou a vida pública, teve afastado aí da vida pública para fazer uma reflexão, disse inclusive, fez um aceno, vamos dizer assim, ao Poder Judiciário, dizendo que entende que naquele momento realmente era preciso o afastamento por conta de todo o processo que estava acontecendo com o 8 de janeiro, ele foi afastado pelaquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que avaliou que houve ali uma negligência dos órgãos públicos, principalmente do governo federal, do Distrito Federal e da Secretaria de Segurança com relação a esses manifestantes do 8 de janeiro e por isso Ibanez Rocha, melhor dizendo, foi ali afastado. Ele disse que entendia essa decisão de Moraes, mas que ficou assustado ao receber essa informação. Ele ainda falou o seguinte, que mesmo diante de toda essa repercussão, todo esse caso envolvendo o afastamento dele, ele volta para o governo pensando aí em todos os projetos que ele já teria para esse segundo mandato dele como governador aqui da capital do país, e ele ainda disse que não guarda nenhum tipo de mágoa e que quando ainda era o secretário de Segurança Pública, agora ex-secretário Anderson Torres, comandava, né, essa Secretaria de Segurança Pública aqui na capital do país, ele gozava de toda a confiança do governo do DF e que ele teve, Ibanez Rocha confirmou, que teve acesso ao sistema ali, ao plano de segurança pública para o 8 de janeiro e que esse plano era bem robusto, não imaginava que poderia acontecer o que aconteceu, mas ele reforçou a todo momento que volta sem nenhuma mágoa e que agora é momento de trabalho. A gente separou um trechinho dessa entrevista coletiva de hoje do governador de Brasília. Vamos ouvir. Ali eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo era o que era necessário ser feito pela defesa da democracia. E nós temos que ter a consciência de que o que tem mais de importante na nossa vida são as liberdades democráticas. Então eu não carrego mágoa nenhuma, eu tenho certeza e tive sempre a certeza de que esse momento iria chegar. Um momento em que as coisas iriam se clarear, as águas turvas daquele momento do 8 de janeiro iriam se dissipar e a verdade iria aparecer. Pois é, Ibanez, depois dessa declaração e dele voltar ao cargo de governador, Anderson Torres, que é o ex-secretário de Segurança Pública e que está preso por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Anderson Torres emitiu uma nota dizendo que avaliava ali com satisfação esse retorno de Ibanez Rocha ao cargo e dizendo que isso poderia, inclusive, ser uma sinalização de que haveria ali um olhar mais cauteloso e mais detalhado na situação de Anderson Torres, que ainda permanece preso e, segundo a defesa dele, ainda privada ali de ter o contato com a família. Volto com vocês. Tá certo, o retorno então de Ibanez Rocha ao comando do Distrito Federal, destaque da Yasmin, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. E a gente segue com a opinião dos nossos comentaristas. Alexandre Borges, gostaria de escutá-lo. Nessa coletiva, Ibanez Rocha adotou um tom apaziguador, né? Foi compreensivo, inclusive, com a decisão de Alexandre de Moraes. Agora, é importante perguntar, você acha que houve exagero por parte de Alexandre de Moraes em ter afastado Ibanez Rocha do cargo de governador, ainda que por um período de 90 dias? Ele devolveu o cargo ou autorizou o retorno dele antes
de findar esse prazo. Agora, também queria escutá-lo sobre as justificativas do dia 8 de janeiro. Ibanez Rocha falou em apagão. Sim, foi uma medida extraordinária do ministro para um momento extraordinário que a gente estava passando ali naquele 8 de janeiro. A gente olha agora em retrospectiva, mas a decisão não pode ter sido tomada em retrospectiva. A decisão foi tomada no calor do momento. O Ibanez Rocha, ele está em segundo mandato, né? Ele foi reeleito. Então, fazendo uma conta simples, um mandato de 4 anos são 48 meses, ele vai governar 8 anos, ele vai governar 96 meses. Desses 96, ele foi afastado 2 meses. Então, ele vai governar 94 dos 96. Não é assim o fim do mundo, né? Ele realmente foi para casa. Durante 2 meses, a sua vice foi a governadora do estado, num momento onde as emoções estavam à flor da pele para todos os lados. Você teve realmente um caso absolutamente inédito da invasão dos 3 principais prédios públicos do Brasil, uma coisa muito simbólica, com vandalismo, com depredação de prédios públicos, de patrimônio público. Então, com muitas questões que estão realmente ainda, o governador falou que a verdade vai aparecer, ainda não apareceu, quer dizer, a gente ainda está vendo, essas coisas ainda estão sendo investigadas. Então, sim, faria sentido, tanto é justificável, tanto o afastamento dele por esses 2 meses, quanto a própria prisão de Anderson Torres. Claro que vai ter opinião para todos os lados, normal, estamos numa democracia. Mas não é o fim do mundo. O povo do Distrito Federal, em vez de ter Ibanez Rocha por 96 meses, vai ter por 94. Acho que eles, tudo bem, podemos aceitar. Agora, Capês, o próprio Ibanez, como o Dani lembrou, fala em apagão em relação ao 8 de janeiro, porque, segundo ele mesmo, havia um plano de segurança ao qual ele teve acesso e que era um plano robusto, usando até mesmo o termo que ele utilizou. Daí a gente lembra também que o número 2 na ocasião, Fernando Oliveira, que prestou depoimento à CPI dos atos antidemocráticos da capital federal, a CPI distrital, disse sim que havia um plano de segurança, mas ele não foi executado. E tivemos hoje o coronel Naime falando em falhas de segurança por parte de militares. Ainda são muitas perguntas e praticamente nenhuma resposta para elucidar esses ataques no dia 8? Olha, Lívia, acho que o que pesou contra o Ibanez Rocha foi que em dezembro, se não me engano, 13 de dezembro do ano passado, houve uma série de atos de distúrbios com uma omissão deliberada, pelo menos uma negligência grave das forças policiais distritais do Distrito Federal para conter aquela destruição, ônibus incendiados, vocês devem se lembrar. Então, o dia 8 de janeiro acabou sendo um repique, o que suscitou uma necessidade de uma intervenção. Ocorre que a intervenção já tinha sido decretada pelo presidente da República, um correto decreto de intervenção federal com afastamento das autoridades de segurança pública e a nomeação de um interventor. Essa medida do presidente da República já seria suficiente, já bastaria para assumir o controle das forças de segurança. De maneira que eu acho que o afastamento do governador acabou sendo precipitado. Afinal de contas, ele tem um mandato popular, ele foi eleito pela população, então teria que ser algo extremamente grave. A concessão da liberdade provisória, ou melhor dizendo, do retorno dele ao governo, provavelmente está baseada pela ausência de indícios veementes da sua participação. E eu chamo a atenção para o depoimento do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, dizendo e comprometendo a ação das Forças Armadas, do Exército, da Guarda de Proteção dos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto. Então, há autoridades que não são só as autoridades sob o comando do governador Ibanez Rocha, que se omitiram gravemente. Inclusive, pelo contrário, nós vimos os policiais militares sob o comando do governador, pedindo que os militares do Exército interviessem, e esses provavelmente fazendo corpo mole, o que mostrava as imagens. Então é preciso também que venha à luz todas as responsabilidades. Acho que o Ibanez Rocha tomou um susto pela sua incompetência, e disso não há nenhuma dúvida. Agora, se há participação dolosa, me parece que fica cada vez mais afastada essa hipótese.